Será que o IRB é a melhor tese para 2026? Fala pessoal, eu sou Antônio Fonseca. Eu sou o Gabriel Leone. Nós somos aqui da LFX Capital e hoje a gente vai trazer para vocês um vídeo para falar um pouquinho sobre o IRB, mostrar o que aconteceu ali na empresa nesses últimos anos e por que ela deve ser uma das melhores teses para 2026 e que é uma das nossas principais teses aqui na LFX. A gente gosta bastante, mas antes de mais nada, isso não é uma recomendação de compra nem de venda. E só faça esse tipo de compra se você tem alguém para te acompanhar ou se você é profissional de mercado. Exatamente. Não vai inventar de começar com o IRB, porque você pode acabar se frustrando e às vezes cai e sobe, você não sabe se compra ou se vende. Então, tem alguém para amparar você, tá bom? E aqui não é uma tese para quem é um investidor leigo, que nunca investiu, que está começando agora na bolsa, tá? Tem que ir com calma. Mas é uma tese que a gente gosta bastante, queremos trazer aqui para vocês, principalmente para o ano que o Antônio já trouxe aqui, 26 e 27, né? Mas vamos começar aí, Antônio. É isso aí, vamos lá. Aqui a gente está trazendo um pouquinho sobre o IRB. A primeira coisa que a gente queria mostrar para vocês é o seguinte... Não, peraí, deixa eu só fazer falar aqui. Pessoal, todo mundo sabe, não adianta vir falar que o IRB teve a fraude, que o Warren Buffett comprava, aí depois desmentiram. Aqui a gente passado é museu, tá? Já passou ali uns 3, 4 anos, a gente quer trazer aqui o futuro da companhia, tá? E é isso que a gente vai trazer aqui no vídeo. Esse negócio de fraude já foi, quem perdeu dinheiro já perdeu, e agora a gente quer trazer aqui dos R$40 para frente, né? Exato. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa chamar a atenção aqui para o IRB é para o número de ações que a empresa tem. Hoje são 81 milhões de ações. Se você pegar a BB Seguridade tem ali quase 2 bilhões e a Caixa tem 3 bilhões. Então o número de ações ele é bem pequeno aqui da empresa. Isso acaba sendo bom porque evita especulador, né? Evita o trader ali por um medo de um short squeeze e ainda você tem a questão de que qualquer lucro que a empresa dá, o dividendo nominal acaba sendo muito alto, né? Mas muito provavelmente, se ela seguir a trajetória que a gente imagina, eles vão precisar fazer desdobramento aqui para os próximos anos. Exatamente. E a gente vai falar um pouquinho também sobre a composição acionária da empresa. Então vamos lá. Hoje, quase 16% da empresa está ali no Bradesco Seguros, 11,6% aqui no Itaú Seguros, e a gente tem essa outra empresa aqui, que eu vou até pedir para o Gabriel falar de quem é esse investidor que investe através dessa holding, e a gente vai fazer até uma conta aqui para ver se será que o Barça não tem um pouquinho disso aqui? Quanto será que ele tem? Então, aqui nessa companhia Bom Sucesso Holding, né? É a holding do Silvio Tino de Araújo, é um dos maiores investidores da Bolsa, só que ele não é muito de mídia, né? Assim como o Parisotto e tudo mais, o Barça acabou ficando mais famoso, né? Quando a gente pega o Silvio Tino, Parisotto e Barça, os três têm posição no IRB. Mas ninguém te conta, porque todo mundo só conta depois que deu certo, né? Então, aqui, vamos trazer para vocês, o Antônio vai fazer até uma simulação que, vai lá, Antônio, que se você fizer uma conta de padeiro, vocês vão ver que o Barça tem mais ou menos 5% do IRB, só que o que acontece? Se ele ultrapassa de 4,99 para 5%, ele é obrigado fazer um comunicado a mercado. Só que normalmente o cara, quando é grande, principalmente o Barça, que tem mídia por trás, muita mídia, então saiu, vai sair na capa do jornal e aí um monte de gente vem atrás comprando. Só que, como eles já deu ruim na Cosan e na Taurus e muita gente tá pé da vida, eles acabam ficando um pouco quieto com essas oportunidades. Se você tem 4,99, você não precisa declarar nada, ele pode ter essa posição e ninguém saber. Mas vai lá, Antônio. Mas é isso aí. Ó, a gente tem aqui 81 milhões de ações, se a gente multiplicar isso por 5%, são 4 milhões de ações que ele precisa ter. Se você multiplica por 47, que é mais ou menos o que está hoje, é nos 190 milhões de reais. Se você pega o patrimônio do Barça, que vai dar uns 4 bi, vamos ver se eu vou fazer a conta certa aqui, é 5%. Então é uma posição de 5% da carteira dele. E com certeza ele tem dinheiro para ter essa posição. Exatamente. Agora, se ele tem 187 milhões e não compra um pouquinho a mais para não mostrar mercado, isso aí a gente não consegue saber. Agora, tem até o que aconteceu recentemente, é que no último AGF Day, uma das poucas empresas que foi ali fazer exposição era o IRB. E, pessoal, vamos lembrar, acabou ficando muito machucado a questão da Taurus e da Cosan. Eles não iam colocar uma outra empresa ali de, entre aspas, oportunidade, se não tivesse uma certeza de que a coisa ia para um caminho melhor, né?
porque senão é mais uma para ter problema ali para os clientes. Exatamente. Agora a gente vai falar um pouquinho um porquê, né, do IRB. Então aqui o IRB ainda não paga proventos. Por que ele não paga dividendos? Porque ele tem prejuízo acumulado. Então uma empresa só pode pagar dividendos na medida que ele tem lucro ali sobrando, né? Eu queria até fazer um adendo, Gabriel, que é o seguinte: a última vez que o IRB pagou dividendo foi em 2020, mas foi zero, nada. E a penúltima foi ali em 2019. Se vocês entrarem nesse site, você vai ver que o dividendo foi uma porrada. Foi um negócio gigantesco. Só que é o seguinte, não vá se basear nesse dividendo antigo, igual muita gente faz com Auren, não vá se basear nesse dividendo que pagou ali em 2019 para você saber quanto que a empresa vai pagar dividendo, porque aquilo ali tinha problema no balanço e a empresa distribuía o dividendo que não poderia distribuir. Exatamente. Então aqui a gente tem 37 milhões, o IRB deu 140 milhões no segundo TRI, né, de resultado líquido. Então, nesse próximo TRI, esse prejuízo, até o CEO já falou, já zerou. Então, abre brecha para o IRB começar a distribuir proventos. E o que a gente está enxergando aqui? Quando a gente pega o IRB esse ano, ele vai entregar ali uns 550 milhões de lucro, né? Então, a gente não vê uma distribuição muito relevante, tá? Ele é obrigado a distribuir 25% sobre o Estatuto Social. Então, se a gente pegar 500 milhões, ele é obrigado a distribuir 125, tá? Esse ano. Então, ele distribuiria ali R$1 e pouquinho, vai dar uns 4% de yield. Mas a gente não está olhando para esse ano, tá? A gente está olhando para o ano que vem. Quando a gente pega o ano que vem, o IRB vai dar, nas nossas contas aqui, isso não é uma recomendação de compra e venda, tá? Vai dar uma conta aqui, vai dar uns 700 milhões de lucro líquido, tá? Quando a gente faz 700 milhões de lucro líquido, não sei se é 50, 700 milhões, vamos fazer com 700 para facilitar a nossa conta. A gente tem ali, se o IRB distribuir 50%, a gente faz conta aqui no baixo do baixo, tá? As seguradoras normalmente, elas distribuem 80%, 90% do resultado. Até no estatuto aqui, só para puxar esse gancho, o IRB tem como política distribuir 25% do lucro líquido depois que passar esse prejuízo acumulado, só que ele pode distribuir até 100%. Então a gente acredita que ao longo dos anos ele vai distribuir ali perto da casa dos 100%, mas vamos fazer conta com 50%? Então, se a gente fizer a conta com 50 e o IRB ano que vem distribuir uns 350 milhões de reais, e a gente dividir por 80 milhões de ações, então o Antônio faz a conta aí de padeiro para a gente caçar. Conta de padeiro, hein, pessoal? 300... E lembrando, eu vou só fazer um adendo aqui. Se você quer uma coisa mais aprofundada, quer ver o valuation da empresa, como é que a gente faz por dentro, isso aqui é só um resumo para poder mostrar para o investidor aqui no YouTube. Se você quiser um negócio mais aprofundado e por que a gente gosta, chama a gente no WhatsApp que a gente consegue conversar melhor, tá bom? Exatamente. Então vamos lá. Se a gente pegar 350 milhões... Que já são 50%. Exatamente. Dividido por 81, grosso modo, dá 4,32 dá 4,32. Então, a gente já tem ali um yield, que o Antônio vai fazer, de 9%. Se a gente falar que o IRB vai distribuir 90% do resultado, que é o que toda seguradora... Tudo bem, o IRB é seguradora, mas é o que o setor distribui. Então, a gente já tem 630 milhões de distribuição, que vai dar ali 7,70. Se eu pegar e fizer o yield, né, vai dar um yield ali de 16%, tá? Então, o que a gente está projetando aqui, o IRB vai crescer lucro, tá? E aqui a gente quer falar também um pouquinho de valuation. Esquece o dividendo, deixa ele à parte. É claro que a gente leva ele em consideração, mas a gente não investe pelo dividendo. Mas quando a gente faz a conta aqui de uma BB Seguridade hoje, está entregando ali uns 8 bi de lucro anual, tá? E isso... Vale ressaltar que o mercado já está projetando a queda, porque o BB Seguridade já revisou guidance para baixo, e agora até o dia de hoje saiu o desempenho de agosto e veio fraco. Então, o que a gente está olhando? O BB Seguridade vale uns 65 bi, ele está mais ou menos uns 8 vezes lucro. Quando a gente pega a Caixa Seguridade, ela está 10 vezes o lucro, tá? E seguradora, normalmente, o mercado trada ela 10, 12 vezes o lucro dela. Quando a gente pega... O IRB hoje, atualmente, entregando 500 milhões de lucro esse ano, ele está cerca de 7 vezes o lucro. Então ele já está abaixo da BB Seguridade, abaixo da Caixa. Mas é óbvio que ele tem que estar abaixo sim, porque ele ainda não se mostrou. Agora, em 2025, é o primeiro ano que ele reverteu, que está dando 500 milhões de lucro para esse ano, e ano passado deu 500 milhões de prejuízo. Então o IRB tem que ter desconto sim, o mercado não está errado. Mas quando a gente olha, que é o que a gente faz aqui na LFX, para 2026, e ele entregar 600, 700 milhões de lucro, a gente está falando de um IRB, uma resseguradora, que o risco é muito baixo, a gente está falando de uma resseguradora aqui na casa de o quê?
5 vezes o lucro, 5,4, tá? Então, 5,4 não pode valer. Por quê? Porque daqui a pouco ele vai começar a ficar crescendo o lucro ali. Se ele crescer 10% ao ano, que é muito factível, a gente vai ter dividendos estratosféricos. O mercado não vai deixar nesse preço. Então a gente vê, conta de padeiro, não é recomendação de compra. Se o IRB dobrar o preço-lucro dele, ele tem que valer o quê? 90, 100 reais. Tá? É o que a gente vê ali de curtíssimo prazo. Sem contar que o IRB tem sobra de caixa, desculpa, tá sobrando caixa, então ele só não está distribuindo ainda, porque a reserva, o prejuízo acumulado ainda está batendo no balanço, então ele ainda não pode distribuir esses resultados. Mas, pessoal, dá 8% de dividendo no que vem, tá? Isso numa empresa que dá para mais de dobrar de valor, tá? A gente tem uma resseguradora valendo, que é, Antônio? 3,8 bi. 3,8 bi. Eu queria puxar 2 pontos aqui, para a gente já encaminhar para o final, que são muito importantes. 3 pontos, na verdade. O primeiro deles é o seguinte: nenhuma empresa, e o pessoal que já está acompanhando, vocês vão concordar comigo, nenhuma empresa vai ficar negociando a 16, 20% de dividendo. O mercado vai subir o preço, para o dividendo ficar numa média ali. Então, você pode ganhar aqui no dividendo e na valorização. Outra coisa muito importante que você tem que levar em consideração é o seguinte: como teve a fraude do IRB, o IRB era um monopólio e passou a não ser mais, as empresas de fora entraram aqui. Hoje, o que acontece? O IRB, ele entra num imposto que ele paga 40% sobre o lucro. 40%. As concorrentes diretas dele são empresas que atuam no Brasil, mas têm sede fora, pagam 10%. E essa é um ativismo até que o próprio IRB deixa muito claro que está fazendo junto ao órgão regulador, que eles não querem benefício, ele quer que todo mundo trabalhe igual. Só que, se você pega uma empresa e sai de 40% de imposto sobre lucro para 10%, quanto que sobra o lucro? Na verdade, sobe 50% o lucro, né? Só essa jogada. Ou, se você coloca a mesma regra para todo mundo, inclusive para as de fora, elas vão ter que aumentar o preço, isso aumenta a margem. Então, é um ganha-ganha que em algum momento vai acontecer, a empresa tem trabalhado muito forte para fazer. E a última coisa que a gente queria trazer é o seguinte: pessoal, é uma empresa que passou por um processo de turnaround, passou por um momento muito difícil ali, de fraude mesmo, e parece que agora está chegando ali na hora dessa virada mesmo. Só que, e aí o Gabriel vai concordar comigo, nenhum CEO de empresa... Só um disclaimer rapidinho, Antônio, antes de você falar, gente... Essa tese que o Antônio vai falar, que é uma tese que a gente tem, é depois que você fez conta, depois que você viu o valuation, depois que você projetou o lucro, depois de tudo. Isso aqui é a cereja do bolo, tá? É mais ou menos para você saber ali a hora que o negócio tá voltando, né, a dar resultado. E aqui também, rapidinho, Antônio, antes de falar, gente, se você pagar 40 reais ou 50 no IRB, porque tem muita gente aí que ficou fazendo análise técnica, que pelo amor de Deus. Eu vou... média, né? Vai lá. Se eu comprar por 47, eu não compro, mas por 44 eu compro. Dá na mesma, tá? Então... porque o valor é de 3 reais, é diferente. Mas se você pegar uma Tauro, você compra por 4,80 ou por 4,95? É a mesma coisa. Né? Então o IRB é a mesma coisa. Tá? Exato. Então aqui essa tese do Antônio é o que eu disse para vocês, que é uma tese que a gente tem, não tem, após, tudo depois que você analisou, que você viu, gostei da empresa, é a tese final, vai lá, Antônio. Põe a cereja no bolo aí. Pessoal, nenhuma empresa, nenhum CEO de empresa começa a sair fazendo festa. Vou dar entrevista, vou aparecer nesse jornal, vou aparecer aqui, vou aparecer ali, vou fazer uma entrevista de 1 hora falando que a empresa mudou, que a empresa vai... até o título, né? A maior virada da história da Bolsa. Nenhum CEO faz isso 20 dias antes de soltar resultado, se ele não sabe que o resultado é bom. Se o resultado viesse ruim, ele ia ficar quieto. Cadê o Ometo dando entrevista? Cadê o pessoal da Taurus? Ninguém mais. A gente adora eles, mas na hora que o mercado tá bombando, é entrevista todo dia. Cadê a Paranapanema também? Ninguém sabe quem que é o CEO. A Raizen, cadê o CEO da Raizen? Sumiu. Cadê outra empresa? Tem um monte de empresa com resultado ruim. Cadê o CEO da Randon? Né? Ninguém fala nada. Então, na hora que o resultado tá dando uma porrada, todo mundo aparece. Cadê a Ambipar? Né? Sumiu. Então ninguém dá cara a tapa na hora que o momento tá ruim. Então é isso que a gente quer trazer. O CEO ali, você percebe, só no podcast ali dele, ele não é um cara de mídia, tá? Não é que forçaram ele aí, não é essa até.
Mas é o tipo da coisa assim, que até o apresentador do podcast chega e fala, não entendo nada de resseguros, tá? Mas vamos começar a falar aqui. Então, tem que tomar um pouco de... tem esses feelings de mercado, que isso mostra, às vezes, que não é só a conta, tá? A conta, é claro que vale, mas é um ativo que a gente gosta, a gente tem comprado bastante, e a gente vê a virada de ciclo muito rápido. E essa perda de monopólio ajudou o IRB, né? Porque antes eu tinha aqui o IRB, ele ressegurava, por exemplo, todo o agro, então ele acabou sofrendo. Aí aconteceu a desastre no Rio Grande do Sul, o IRB tinha de resseguros 10% da catástrofe. Por quê? Porque como quebrou o monopólio, cada um assume um pouquinho do resseguro, ninguém quer ficar com tudo, tá? Então, e tem também esse negócio, né, Antônio, do imposto, que se mudar para outro país, Exatamente. tem uma jogada só, uma jogada o tributária. CEO falou assim, olha, os meus acionistas já estão me pressionando para mudar a sede fiscal da empresa. E fez essa jogada, o lucro dispara. Exato. E aí começa a pagar dividendo, e aí na hora que começa a pagar dividendo, aí todo mundo quer, todo mundo acha que é uma maravilha, e aí o negócio sobe 100% na cabeça. E sem contar que tem pouca, agora para finalizar o vídeo, tem pouca ação, né, pessoal? Se a gente tomar o Itaú mais o Bradesco, dá 26%. Mais 5 do Silvio Tini, dá 31%. Se eu pegar mais 4, 5 do Barsi, dá 35%. Então sobra 65% da empresa. Vamos falar que é 60, porque tem muito fundo ali também que está comprado e não vem. 6, 18 a 48, sobra 48 milhões de ações. É muito pouco. E é aquele negócio, se o IRB pagar R$7 de dividendo e o negócio for para 70, é 10% de 70, mas quem pagou 47, faça uma conta, dá 18. Mas aí se você pagou 44, 47, não é mesmo, melhor. Mesma coisa. Agora, se você não comprar, aí é pior, que depois lá na frente pode ser que você se arrependa. Exatamente, mas só que não é uma recomendação de compra e venda. Você aí que tem pouco dinheiro na bolsa... Meus investidores abençoados, pelo amor de Deus. Exatamente. Não é para, eu vi na internet um vídeo, eu vou comprar, nem sei por quê. Porque tem muita gente na internet que assiste um vídeo e compra. Aí, daqui a algum tempo, a gente vem e fala, nesse preço aqui a gente vende. Aí o cara não vê, daqui 2, 3 anos, fala, puta, foi ele que falou, a culpa é dele. Então, sempre tenha alguém com você para analisar a tese, e não é falar que a empresa é grande ou que a empresa é de um setor bom, é fazer conta e te mostrar, olha, ano que vem vai pagar tantos por cento de dividendos se tudo ocorrer como a gente pensa. Então, por isso, a gente ou compra ou não compra. Agora, se a gente está comprando, aí é outra história. E quanto que a gente está comprando? Será que é 1% da carteira? Será que é 5%? Será que é 10%? Então, é por isso que a gente tem que ter uma análise profunda, tanto da carteira como do patrimônio total da pessoa, para ela conseguir entrar em qualquer ação que seja de forma segura, né? Exatamente. Então, mas é isso aí, a gente quis compartilhar essa tese do IRB com vocês e saindo o resultado do terceiro TRI, a gente volta aqui, vamos ler resultado e vamos ver o que o IRB conseguiu entregar. E aqui, a dinâmica do IRB é o seguinte, o lucro para esse ano e o lucro para o ano que vem está dado. Agora a gente vai, o que o mercado está questionando será que o IRB consegue crescer lucro? Se conseguir crescer lucro, a ação não tem que valer muito mais que o dobro. Não é uma questão de compra e venda. Muito obrigado, pessoal. É isso aí, pessoal. Terça-feira, live antibesta, 18 horas. Se inscreva no canal. Valeu, pessoal.